Amados irmãos, nesse instante nós vamos abrir nossas Bíblias lá no livro do profeta Abacuque. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3. Abacuque, capítulo 3. Leremos os 3 últimos versículos do capítulo 3, versículo 17, 18 e o 19. Abacuque, capítulo 3, versículo 17 ao versículo 19. Eu vou ler, os irmãos assim acompanharão. Abacuque 3, 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da coça, e me faz andar altaneiramente, ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Que Deus, amados, nos abençoe mais uma vez com a sua santa e bendita palavra. A nossa mensagem de hoje, amados irmãos, tem como tema: é tempo de adorar ao Senhor. É tempo de adorar ao Senhor. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, quando nós lemos o livro do profeta Abacuque, são apenas 3 versículos, ou melhor, 3 capítulos. Nós vemos que o livro de Abacuque, ele foi escrito num contexto de apostasia, julgamento e numa dificuldade inacreditável. Ele foi escrito durante o tempo do rei Jeoaquim de Judá, que levou o povo de Deus de volta para a idolatria e para longe do Senhor. E como resultado, Deus está se preparando para julgar a nação idólatra. Abacuque, se você leu ou se você lê o livro do profeta Abacuque, ele lá no início está tendo dificuldade para entender porque Deus iria usar uma nação pagã como a Babilônia para exercer juízo sobre a terra. Ele não consegue entender porque Deus apenas não tira o pecado do povo, leva ou os traz de volta para si, e para que o povo volte a praticar a justiça. Então Abacuque, ele fica lá no início, ele faz uma oração buscando entender porque Deus vai usar uma nação totalmente pagã para trazer juízo sobre o seu povo. O livro de Abacuque, amados irmãos, ele é muito parecido com o livro de Jó. Em que sentido? Abacuque, ele argumenta primeiramente o seu caso, como também Jó assim o fez, mas no final do livro, tanto de Jó como aqui de Abacuque, ele percebe que Deus não é para ser adorado pelo simples fato das bênçãos materiais, mas Deus deve ser adorado por quem Ele é. Se você já leu todo o livro de Jó e já leu aqui
o livro de Abacuque também, eles são muito parecidos. Jó, lá no início, argumenta o seu caso diante de Deus. Abacuque aqui também da mesma forma, mas no final, tanto do livro de Jó como do livro do profeta Abacuque, tanto Jó como Abacuque entendem que Deus não é para ser louvado ou adorado apenas porque Deus traz bênçãos físicas para o povo, mas devemos adorar a Deus simplesmente por aquilo que Deus, Ele é. Assim, amados irmãos, Abacuque, ele termina suas palavras, aí no capítulo 3, com um cântico de agradecimento a Deus, pelo que Ele é, e pelos benefícios imutáveis que pertencem àqueles que conhecem este Deus único e verdadeiro. Abacuque, ele tinha motivos para se lamentar, mas no final do livro, ele escolheu ser grato a Deus, mesmo Deus usando uma nação ímpia para exercer juízo sobre o povo de Israel. E nós observamos aí, amados irmãos, nos versos 17 e 18 aí, no início, Abacuque usa, não é? Ainda que, e no versículo 18, todavia, Abacuque, ele entende que, em outras palavras, podemos dizer que Abacuque talvez pensasse o seguinte: eu certamente não entendo tudo o que está acontecendo no momento ou irá acontecer, mas sabem de uma coisa, ainda que, ele vai dizer lá, né? A figueira não floresça, não haja fruto na vida e tantas outras coisas, ele vai dizer, todavia eu vou me alegrar, eu vou exultar, eu vou, sabe o que? Adorar este maravilhoso Deus. E quero tomar, amados irmãos, esses 3 versículos aqui e compartilharmos, não é? Assim como Abacuque, independente das coisas que estão acontecendo ao nosso redor, nós temos vários motivos para adorar a Deus, independente das circunstâncias pelas quais nós estamos vivendo. Porque ultimamente eu tenho ligado para alguns irmãos, e os irmãos continuam tristes. É claro que dá um abatimento, humanamente falando, nós ficamos abatidos. Não poder participar na casa do Senhor, de cultuar o nosso Deus de forma coletiva, mas eu sempre estou ligando, conversando com os irmãos, com as irmãs, irmãs, nós podemos adorar em todo e qualquer lugar, porque Jesus Cristo nos ensina na sua palavra, que os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade, em qualquer lugar, nós podemos adorar a este maravilhoso Deus. Por isso, amados irmãos, nós devemos estar nos confortando com isso. As circunstâncias estão difíceis, os dias estão difíceis, o presente tempo que nós estamos vivendo. Nós não podemos cultuar ao nosso Deus aqui no templo, mas nós podemos adorar em casa. Nós podemos interceder um pelos outros. E principalmente, isto é uma forma de nós estarmos o quê? Adorando a Deus, cantando louvores, orando, meditando em sua palavra, estudando em sua palavra e compartilhando de uns para com os outros na sua palavra. Por isso a nossa mensagem, amados irmãos, o título é este: é tempo de adorar ao Senhor. Por quê? E eu quero mostrar 3 razões. É tempo de adorar ao Senhor, primeiramente, porque nós adoramos ao Deus que é imutável. Nós adoramos ao Deus que é imutável. Se nós observarmos aí, amados irmãos, no início do capítulo 3 de Abacuque, veja o que é que diz o versículo 1, o versículo 2 e o versículo de número 6. Veja que aqui é uma oração.
Abacuque capítulo 3, versículo 1 e 2, diz o seguinte: oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. E o versículo 6, na continuação aí da mesma oração, Abacuque vai reconhecer uma grande verdade que estamos vivendo nos nossos dias. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. E no versículo 20 do capítulo 2 aí de Abacuque, diz o seguinte: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Por isso que Abacuque viveu dias difíceis, de levar esta palavra para o povo ali de Israel. Como eu falei, no capítulo 1, Abacuque, ele vai argumentar com Deus, porque Deus vai usar os babilônicos. No capítulo 2, Abacuque, Deus dá a resposta a ele, que ele vai usar os caldeus, mas depois vai tratar os caldeus com justiça também. E no capítulo 3 aqui, Abacuque, como nós vemos, faz uma oração em forma de cântico e de adoração a Deus, porque Abacuque entendia que Deus, ele é um Deus imutável, a sua palavra não volta atrás, ele não muda. E eu fico olhando aqui o versículo 6, amados irmãos, parece que estamos vendo nos nossos dias. Ele para e faz tremer a terra. Só Deus tem um poder para parar toda a terra, estremecer toda a terra. Ele vai sacudir as nações, como nós estamos vendo nos nossos dias. Portanto, amados irmãos, é tempo de adorar o Senhor, porque adoramos a um Deus que é imutável. Nós sabemos que as circunstâncias mudam, mas Deus, em sua essência, Ele não muda, Ele é sempre o mesmo e sempre o será. A palavra de Deus nos diz o seguinte: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. O autor aos Hebreus também diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, meus amados irmãos, os dias estão difíceis, a situação está precária, mas uma coisa, amados irmãos, eu ou você, talvez não sejamos capazes, humanamente falando, de nos alegrarmos com a situação, mas uma coisa nós podemos fazer: nós podemos nos alegrar no soberano Senhor e continuar adorando todos os dias das nossas vidas, porque foi para isto que Ele nos chamou. Abacuque está pintando aqui um retrato desolador do futuro, mas ele não desvia o seu olhar de um Deus que é sempre e será sempre o mesmo. Todavia eu me alegro no Senhor. A palavra Senhor quer dizer Jeová,
é o Deus autoexistente, é o Deus eterno, é o Deus imutável, é o grande eu sou de Israel. Por isso Abacuque, ele sabia, ele prega a mensagem de Deus para Israel. É um futuro desolador que viria sobre Israel, mas ele não desvia o olhar do Deus de Israel. É o Deus Jeová, é o Deus autoexistente, é o Deus imutável. Por isso ele diz: todavia eu me alegro no Senhor. E o que podemos aplicar para as nossas vidas, amados irmãos? Da mesma forma como Abacuque descansou nesse Deus maravilhoso, nós podemos depender dele em tempos de dificuldades, nós podemos confiar nele em tempos de perturbações, nós podemos acreditar nele em momentos inacreditáveis. Às vezes nós olhamos nos dias que estamos vivendo, nós ficamos sem acreditar o que está acontecendo. Ontem mesmo morreu 3.000 pessoas. Meus irmãos, sabe o que é isso? Eu estava até conversando com o pastor Rubens hoje pela manhã. Sabe o que é isso? É como se caísse 15 aviões lotados todos os dias. Mas em momentos inacreditáveis que nós estamos vivendo, nós podemos continuar acreditando na misericórdia, no amor desse Deus que é imutável. Nós podemos nos apoiar nele o tempo inteiro, porque ele é a nossa rocha eterna. Podemos não saber o que ele está fazendo, mas sempre podemos confiar nele, porque ele sempre faz o que é certo, embora nós não entendamos no momento, mas só iremos entender depois. Por isso o profeta Isaías brava também, né? Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Apenas confiem em mim, apenas me adorem, porque eu sou o Deus que sustento e governo todas as coisas para a minha glória. E há um texto também lá em Gênesis, é o encontro de Abraão, quando Jesus pré-encarnado vem ao encontro de Abraão, antes de destruir Sodoma e Gomorra. Abraão faz um clamor a esse Deus maravilhoso. Lá em Gênesis 18, versículo 25, ele diz o seguinte: longe de ti faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti, Senhor, não faria justiça o juiz de toda a terra? Então, amados, nós devemos continuar adorando a esse Deus imutável. Deus é um Deus que age com justiça sobre a terra. Embora não possamos entender no momento, mas devemos continuar adorando esse maravilhoso Deus. Por isso, nada deve nos trazer temor nos dias atuais que estamos vivendo. Sabem por quê? Deus tem promessas maravilhosas, amados irmãos, tanto para o povo da antiga aliança, como também para o povo da nova aliança. Quando nós lemos lá em Isaías 41, do versículo 10 e o versículo 13, ele diz o seguinte: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Olha a promessa, amados irmãos. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra
da minha justiça. Porque eu, o Senhor, versículo 13, o teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Meus amados irmãos, às vezes nós sabemos de cor estes versículos, mas às vezes nós ficamos, amados irmãos, diante da situação que estamos vivendo, muitas vezes nós esquecemos, e é necessário trazer a memória para as nossas vidas, porque nós temos um Deus, amados irmãos. Ele diz: não te assombres, eu estou contigo, eu vou te fortalecer, eu vou te ajudar e eu vou te sustentar. Tem palavra mais encorajadora do que esta, amados irmãos? Para os dias que estamos vivendo, você está fraco, eu vou lhe fortalecer. Você não tem ninguém que lhe ajude, eu vou lhe ajudar. Não tem ninguém que te sustente, eu vou te sustentar. Você está com medo? Não te assombres. E uma coisa, amados irmãos, é que muitas vezes nós ficamos querendo entender os planos de Deus para nós que somos o seu povo. Muitos deles já estão revelados nas Escrituras, mas há plano de Deus para a minha vida e para a sua, que ainda é no desenrolar do tempo que nós iremos perceber a vontade de Deus cada vez mais para as nossas vidas. Nós podemos ver, amados irmãos, o profeta Jeremias também quando diz: porque eu sei que pensamentos eu tenho ao vosso respeito. Eu tenho pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E Deus diz: então vocês irão me invocar, vocês vão orar a mim, eu vou ouvir vocês. E vocês irão me buscar, vocês irão me achar, mas quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. É tempo de adorar ao Senhor, é tempo de buscar ao Senhor com todo fervor. A igreja do Senhor Jesus Cristo precisa ser uma igreja de oração, uma igreja viva diante do altar de Deus. O povo de Deus tem esquecido da prática da oração diante de Deus. E a oração é uma prática de adoração, é uma forma de nós estarmos adorando a Deus. Cá para nós, amados irmãos, como é que está a nossa vida de oração perante o altar do Senhor? Temos buscado mesmo o Senhor com alegria? Ou estamos orando apenas por um desencargo de consciência? Jesus, ele foi o maior exemplo de oração. Em tudo que Jesus ia fazer, o que acontecia na sua vida, ele orava, agradecia a Deus, ele pedia, ele buscava a orientação de Deus. Mas muitas vezes, amados irmãos, nós, como igreja do Senhor, queremos ser melhor ou diferente de Jesus Cristo. Os pensamentos de Deus, amados irmãos, eu sei bem que pensamentos eu tenho ao vosso respeito. São pensamentos exclusivos. Deus é diferente de nós por causa da nossa natureza.
e dos seus objetivos para nós. Às vezes pensamos rasteiro demais, mas os pensamentos de Deus são elevados, são exclusivos, são pensamentos profundos que Ele tem ao nosso respeito. São pensamentos de paz. São pensamentos agradáveis. Por isso que o profeta Isaías diz o seguinte: também através dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Será que o desejo da nossa alma, amados irmãos, está no nome? Está nos juízos de Deus que Ele tem executado sobre todas as nações? A igreja do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos, tem levado uma mensagem, ultimamente, diferente da que Jesus trouxe sobre a terra. Jesus Cristo, lá no Evangelho de Lucas, Ele diz: pensai que eu vim trazer paz sobre a terra? Não, eu vim trazer a divisão. Eu vim trazer a minha palavra, e esta palavra vai fazer a divisão. Eu vou escolher, eu já tenho escolhido um povo que vai me adorar em toda e qualquer circunstância. Nós vimos a semana passada, amados irmãos, a mensagem que o pastor Rubens trouxe, que Pedro disse: não vos estranhei sobre o fogo ardente que há de vir sobre vós. Como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Não. O cristão, amados irmãos, que vive para adorar a Deus em toda e qualquer circunstância, ele vai ser perseguido. O apóstolo Paulo, ele cria nesse Deus imutável. Ele via uma possibilidade que a sua vida estava entregue nas suas mãos. E nós sabemos o que o apóstolo Paulo, as circunstâncias pelas quais Paulo viveu em prol do Evangelho, em amor do Evangelho. E quando chega lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16, sabe qual é a recomendação que ele dá para a igreja? Ele diz: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Não apagueis o Espírito, não desprezem as profecias, examinem tudo, retenham o que é bom, fuja de toda a aparência do mal. Os dias estão difíceis, amados irmãos. Estamos vivendo os dias difíceis. A Bíblia diz: adorem o Senhor, busquem o Senhor, se alegrem no Senhor, porque Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Regozijem-se sempre, alegrem-se sempre, orem sem cessar, em tudo deem graça. Não apagueis o Espírito. O que é isso, amados irmãos? Mantenham sempre a tocha acesa do Evangelho em vossas vidas. Não desanimem. Continuem como luzeiros aí no mundo. Não desprezem as profecias, porque vai ser assim. Examinem tudo, retenham o que é bom e fujam de toda e qualquer aparência do mal. Não é nem do mal, é aquilo que aparenta ser mal. O cristão deve fugir.
Podemos ver, amados irmãos, nos nossos dias, um cristianismo raso, um cristianismo sem compromisso, as comemorações aí da Páscoa se aproximam, e os cristãos estão adorando mais o coelho do que o cordeiro. É o cordeiro ou é o coelho? Ou é o ovo? Meus amados irmãos, temos que ir para as Escrituras. Quem deve ser adorado é o cordeiro, e não o coelho, não o ovo. Há muitos cristãos adorando idólatras dentro das igrejas, adorando o coelho, adorando o ovo, e não estão adorando o cordeiro como deve ser adorado. Isso é de envergonhar. Práticas pagãs, daqueles que não têm o conhecimento da palavra. É tempo de adorarmos o Senhor verdadeiramente, porque o nosso Deus, o Deus que eu creio, o Deus das Escrituras, é um Deus imutável. Ele não muda em seu ser. Ele é santo, santo, santo 3 vezes, e deve ser adorado por aquilo que Ele é. Mas em segundo lugar, é tempo de adorar o Senhor, porque nós adoramos um Deus que é um Deus Salvador. Veja o que é que diz aí o versículo 13 do capítulo 3 de Abacuque. Tu sais para o salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Tu feres o telhado da casa do perverso e lhe descobre de todo o fundamento. Nós devemos continuar adorando esse Deus maravilhoso, porque Ele é um Deus que é Salvador. Ele sai para a salvação, o salvamento do seu povo. Deus tem um povo aqui na terra, e Ele salva esse povo. Se possível, Ele vai destelhar a casa do perverso, vai descobrir os alicerces da casa do perverso, mas Deus vai salvar o seu povo, porque esse Deus é digno de ser adorado, porque Ele é um Deus salvador. Estremeçam as terras, mas o povo de Deus é a menina dos olhos de Deus aqui na terra, e Deus ama esse povo, por isso Ele deve ser adorado. Ele é um Deus salvador. Ele não muda na sua palavra, Ele não volta atrás. As coisas podem ficar ruins nesta vida, amados, mas as coisas não vai afetar mais a nossa salvação. A salvação não depende das obras, mas nós somos salvos para praticarmos as boas obras. Salvação recai exclusivamente sobre a graça e o poder de Deus sobre as nossas vidas. A nossa vida que estamos vivendo, podemos ter algumas incertezas, mas a salvação eterna, em sua natureza, nós podemos ter certeza que nós temos um Deus que nos salva em toda e qualquer circunstância, porque nós somos povo eleito do Senhor antes da fundação do mundo. A palavra salvação quer dizer libertação, resgate. Deus nos resgatou deste mundo. Nós estamos vivendo no mundo, mas não somos mais deste mundo. Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20, sabe o que é que ele diz? Paulo tinha essa convicção:
mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Meus amados irmãos, nós estamos neste mundo, mas a nossa morada eterna não é aqui neste mundo. Um dia iremos partir. Louvado seja Deus, porque o Senhor tem sido bondoso aqui conosco, mas o melhor ainda está por vir. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, do versículo 3 ao 5, ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma nova e viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para quê? Aí ele vai dizer: para uma herança incorruptível, incontaminável, em que não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé em Cristo Jesus estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes a se revelar no último tempo. Amados irmãos, por isso é tempo de nós adorarmos ao Senhor. Esse Deus é um Deus que salva, é um Deus que nos garante a salvação. Ele já tem um lugar reservado para habitarmos com Ele eternamente. Nada pode nos tirar a salvação que um dia foi concedida às nossas vidas por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo, Ele confirmou isso lá em João 10, 28. Eu lhes dou a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. E lá para o povo de Deus da antiga aliança, lá em Isaías, capítulo 49, 14 ao 16, diz o seguinte: porém Sião, que é o povo de Deus, diz: já me desamparou o Senhor, e o meu Senhor se esqueceu de mim. Aí vem a palavra no versículo 15 ao 16: porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos eu te gravei, os teus muros estão continuamente diante de mim. Meus amados irmãos, estamos nós, povo de Deus, guardados na poderosa mão do Supremo Pastor, que é Jesus Cristo. Pode quiser alguém nos esquecer aqui neste mundo, mas a promessa é: pode todo mundo se esquecer de você, mas eu nunca esquecerei de vocês. Vocês estão gravados nas minhas mãos. A vida de vocês estão sempre diante de mim. A salvação que Deus dá aos seus eleitos, é garantida porque Ele não pode negar a si mesmo. Deus não pode negar a si mesmo. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: se o negarmos, Ele não nos negará, porque Ele não pode negar a si mesmo. Uma vez salvo, salvo para sempre. E Números 23, 19 diz o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem é filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo Ele prometido, não o fará? Tendo Ele falado,
não o cumprirá? Deus há de cumprir, amados, a salvação eterna por meio de Jesus Cristo em nossas vidas. Por isso, os dias estão difíceis, o futuro é incerto, está acontecendo coisas inacreditáveis que eu ou você nunca vimos ou jamais pensamos em enfrentar esta situação que estamos vivendo. Continuemos adorando ao Deus que é imutável, embora não compreendendo o que Ele está permitindo no momento, devemos continuar adorando. Ele também é um Deus salvador. Ele sai ao encontro do seu povo. Ele sai para salvar o seu povo. Muitas vezes, amados irmãos, é porque nós somos semelhantes aos apóstolos de Jesus, aos discípulos de Jesus na sua época. Nós precisamos estar orando: Senhor, aumenta-nos a nossa fé. Precisamos estar clamando a Deus que aumente a nossa fé em tempos tão difíceis que estamos vivendo. Mas uma coisa é, devemos continuar adorando a Deus. É tempo de adorarmos ao Senhor. Mas em terceiro e último lugar, é tempo de adorarmos o Senhor, porque Ele é o Deus forte, Ele é o Deus poderoso. Ninguém pode impedir a sua vontade. Versículo 19 de Abacuque aí, o último versículo. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Amados irmãos, nossa força, nós cristãos, não está em nós. A nossa força é o Senhor Deus habitando com seu poder em nossas vidas. O salmista, no Salmo 27, versículo 1, ele diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem temerei? Ou a quem me recearei? Sabe por quê, amados? Novamente o profeta Isaías, o profeta messiânico. Isaías 40, versículo 28 e 30 diz: você não sabes? Vocês não ouviram? O eterno Deus, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? É inescrutável o seu entendimento. Aí ele vai dizer: ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, os moços certamente cansarão. Aí vem: mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não irão se fadigar. Por isso, a nossa força não está em nós mesmos, está em Deus. Ele nos salvou, Ele renova as nossas forças. Isso quer nos mostrar o que, amados? Quando somos incapazes de realizar a sua obra, Ele nos capacita. Quem é capaz para realizar a obra do Senhor? Ninguém. Mas quando somos incapazes de realizar, seja o que for para o Senhor, Ele vem e nos capacita. Quando nós não podemos ir, Ele nos ajuda de uma forma ou de outra. Quando estamos lá no vale profundo, Ele nos leva para uma terra mais elevada.
Por isso Abacuque aqui neste versículo, ele diz que Deus nos capacita a superar toda e qualquer situação, e Deus nos dá força, porque Ele é a nossa fortaleza, Ele é quem nos fortalece. O Senhor Deus é minha fortaleza, e faz os meus pés como da corça, me faz andar altaneiramente. A corça, ela pula muito, e quando estamos cansados, fracos, Ele vem e nos fortalece. Amados irmãos, Deus transforma as nossas fraquezas, as nossas dúvidas em mensagens para a glória de Deus. Ele me dá paz no meio dos problemas. Esse é o Deus das Escrituras. Os irmãos já pararam para pensar quantas mensagens os servos e as servas de Deus, pelo contexto que estão vivendo, tantas dúvidas que se transformaram em mensagens. Em meio aos problemas, eu creio que você tem experimentado isso de Deus nos dias atuais. Deus tem te dado uma paz que é diferente da paz do mundo. É uma paz interior, onde você não pode fazer nada, mas espera, confia e sabe que o Deus que você serve, Ele está lhe vendo e vai o quê? Lhe ajudar, lhe fortalecer, lhe dar ânimo para continuar no caminho que Ele colocou diante de cada um de nós. É isso que Ele pode e vai fazer com todos os seus filhos. Deus vai manter sempre os seus filhos de pé, não pela nossa própria força, mas pela força do Senhor. Os irmãos lembram um versículo bem conhecido? Paulo diz: aquele que pensa que está em pé, veja que não caia. Aquele que pensa, porque, amados, quem nos sustenta de pé não é você mesmo, não. Quem nos coloca de pé na presença de Deus é a graça de Deus. Por isso que Paulo diz, ele orou 3 vezes ao Senhor, e o Senhor disse: a minha graça, Paulo, te basta, porque o meu poder vai se aperfeiçoar, sabe em quê? Quando você vê que você é um fraco, você não pode nada. É aquilo que nós estamos vendo nas bem-aventuranças, são os humildes de espírito. Por isso que Paulo vai dizer: de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. E Paulo vai dizer algo aqui que creio que muitos cristãos não querem enfrentar. Olha o que é que Paulo diz: por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. É o poder de Deus que se aperfeiçoa em nossas vidas, em meio às nossas fraquezas, em meio às angústias, às necessidades, às perseguições. Deus vem e derrama sua graça e nos fortalece e nos coloca de pé na sua presença. Então, amados, adoremos ao Senhor por estar nos sustentando na caminhada rumo, como nós vimos lá em Filipenses, a uma pátria que é celestial. É tempo de adorar ao Senhor. Ele é um Deus imutável, Ele não muda em sua essência, Ele vai ser o mesmo
que era antes, o que é e será eternamente. Ele é um Deus que salva, que vai continuar saindo para salvar o seu povo. Ele não deixa o seu povo desamparado. Mas Ele também é um Deus que é forte e é poderoso. E nessa fortaleza, que é esse Deus, nós podemos descansar. Nesta rocha, nós podemos saber que nós podemos confiar e descansarmos todos os nossos cuidados de toda a nossa vida, seja no presente, seja ainda as lutas que virão sobre as nossas vidas. E finalizo dizendo o seguinte: Abacuque aprendeu uma lição valiosa. Ele aprendeu a lição de que todos os filhos de Deus precisam aprender. Ele aprendeu que Deus é Deus imutável, salvador, forte e poderoso. Ele aprendeu que não tinha nada a temer na vida, mas ele tinha um motivo real para ser agradecido em toda e qualquer maneira que estivesse enfrentando. Se você é salvo, você possui todos os motivos para continuar adorando a Deus. Independente do que estejamos enfrentando hoje, devemos olhar para Deus, confiar em Deus, sermos agradecidos, porque estas são atitudes dos verdadeiros filhos e filhas de Deus. Adoremos a Deus, não por aquilo que Ele faz por nós, mas por quem Ele é. Ele é o Deus que nós podemos confiar. Nesse Deus, sim. Em nós mesmos, não. No homem, não. Mas em Deus, todos os dias, é tempo de adorarmos a Deus. Não esqueça, meus irmãos, continuemos adorando a Deus todos os dias. Que Deus continue nos abençoando e nos fortalecendo para todo sempre. Amém.